Bom dia, amém, graça e paz. Podem sentar, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Como é costume de muitos cristãos, baseado na palavra de Deus, dizer: este é o dia que o Senhor fez, amém? Para nós, todos os dias é um dia que o Senhor faz para nós. É um dia que Ele permite que nós estejamos com a nossa vida, né, respirando, podendo confraternizar-se uns com os outros, com a nossa família. Todas as vezes que você levantar, né, que você tenha o hábito de agradecer a Deus. Agradeça por tua vida, agradeça por tua saúde, agradeça por tua família. Enfim, preste agradecimentos a esse Deus tão maravilhoso. Eu tenho este costume, eu gosto muito de ser grato, não somente a Deus, mas a tudo, né, que Ele proporciona para nós. Amém? Então, hoje eu estava meditando na palavra de Deus e me veio um texto para refletir junto com vocês, e eu gostaria de compartilhar esse texto e que nós, dirigidos pelo Espírito Santo, possamos aprender um pouco mais, e não somente aprender, porque tem um texto na Bíblia que diz que tem pessoas que aprendem sempre, mas nunca praticam. Então, não somente aprender, mas praticar é muito importante. Amém? Então, quantos que estão doentes, seja emocionalmente ou fisicamente, não desejam ser curados? Não é assim? Eu acredito que não há ninguém que deseje ficar doente e gostar de ficar doente. Todos querem ser curados. Se estão sofrendo hoje, nós sabemos que existem muitas doenças da alma, como depressão, fobias, ansiedades, angústia, aflição. Todas essas doenças que são caracterizadas como doenças da psique, da mente, da alma, afligem o ser humano, e esta aflição muitas vezes leva muitos ao suicídio, né? Leva ao suicídio, que é uma coisa terrível, a pessoa tirar a própria vida porque está tão angustiado que tira a sua própria vida, né? Aqui, há pouco tempo, aqui na frente, tem um rapaz que fez isso, morava bem aqui na frente. Eu cortava cabelo com ele ali na esquina, e um rapaz jovem, a mãe crente, ele sempre questionando algumas coisas da igreja, talvez na simplicidade da mãe em criar ele, criou de uma forma que ele se sentia oprimido, e aí ele sempre estava perguntando coisas para mim quando eu ia lá cortar o cabelo, e dava para ver que ele tinha uma certa angústia, uma certa dificuldade em relação à igreja, talvez pelo modo que ele foi criado. E eu estava comigo, com o Jefferson, né? Ele conseguia conversar de forma agradável. E quando foi um dia, ficamos sabendo que ele havia tirado sua própria vida, né? Mora aqui no quintal onde a Patrícia morava. E deixando aí a esposa, os filhos, rapaz jovem, 30 e poucos anos, 40 talvez, o máximo, mas com aparência jovial. E é tão triste, é tão lamentável, né, que uma pessoa tire sua própria vida porque está angustiado, seja por motivo da alma, da doença física. E todos nós queremos ser curados quando estamos doentes, né? Seja qual for a doença, queremos ser curados. Jesus perguntou para um homem: você quer ser curado? Você gostaria de ser curado?
ele fez esta pergunta para um homem que estava há 38 anos sofrendo e, com certeza, buscando a cura. Parece até um pouco incoerente a pergunta. Nós vamos entender por quê. Ora, se o homem estava ali à beira do tanque de um lugar chamado Betesda, há 38 anos que ele buscava a sua cura, então, possivelmente, ele queria ser curado. Mesmo assim, Jesus pergunta para ele: você gostaria de ser curado? E nós vamos entender o porquê desta pergunta. Mas vamos então para lá. João, capítulo 5, versículo 1 a 9, diz assim o texto da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo do 1 ao 9. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar, uma vez que esse milagre aconteceu no sábado. Então aqui nós temos várias conotações a ser analisada que podemos tirar como exemplo para a nossa vida cristã. Em primeiro lugar, podemos entender que, como ser humano, nós estamos passivos de passar ou de estar com a enfermidade. Seja ela emocionalmente, psiquemente, seja ela espiritualmente ou seja ela fisicamente. Estamos passivos de estar doente. O fato de sermos cristãos nascidos de novo não quer dizer que a enfermidade não possa nos acometer. A segunda reflexão que podemos tirar daqui é que aquele homem estava há 38 anos, e não é pouco tempo, doente, não é? 38 anos, como diz aqui o texto. Estava doente havia 38 anos, versículo 5. 38 anos, e era algum tipo de enfermidade, embora a Bíblia não detalha, que impedia ele de ir até o tanque. Então, podemos conjecturar, não está escrito, possivelmente alguém levava ele até ali e deixava ele. Por alguma razão, estas pessoas, e é uma conjectura, porque se ele não podia se aproximar do tanque sozinho, é sinal de que ele também não podia andar até ali. Amém? Por alguma razão, essas pessoas apenas deixavam ele e ia embora. E ele ficava ali. Só que a dificuldade de se locomover fazia com que outros fossem à frente dele e se banhassem naquele tanque. Alguns questionam essa passagem, o final do versículo 3 e o 4, porque não está escrito nas melhores cópias. Foi inserido, né, a questão do anjo que vem e tal, mas um certo arqueólogo, um certo pesquisador,
ele, muito tempo depois, ele achou alguns pedaços de manuscrito, não saiu a palavra, às vezes minha língua dá uma embolada. E fazendo uma pesquisa, descobriram que havia naquele lugar esse tipo de lenda, né? Alguns acreditam que é uma lenda, aonde eles acreditavam que nesse tanque, o tanque é real, né? Alguém se banhasse nesse tanque, um anjo do Senhor agitava as águas e era curado. Havia uma crença em cima disso. E ali aquele homem estava vivendo com esta esperança. Todos nós temos determinadas crenças e precisamos ter cuidado para que estas crenças não venham a suplantar a verdade da palavra de Deus. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu tinha dificuldade de deixar o chinelo em pé, dobrado, ao contrário, né? Porque não sei se vocês aqui já ouviram falar, dizia que poderia estar angorando a morte da mãe. Aqui tem essas coisas também. E aí eu, toda vez que via meu chinelo ao contrário, eu ia lá e e aquelas outras coisas que passamos a crer, vindo aí de crença indígena, crença africana, né? E daí por diante. Temos que ter cuidado para não estarmos em uma esperança falsa, vivendo de crenças que não são reais, que não mudam nada na nossa vida e que alimentam uma esperança falsa. Jesus chegou ali diante daquele homem. Jesus é a própria palavra de Deus. Amém? Jesus é a palavra viva de Deus. A palavra de Deus não é letras. Letras é apenas um símbolo que exprime, que expressa, que manifesta os desejos de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é viva. E a Bíblia ainda diz que ela é eficaz. Ela não só é viva, como é eficaz. E diante daquele homem estava a palavra viva. O verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ali estava a palavra viva do Deus Todo-Poderoso. A palavra viva se aproxima daquele homem, como esta palavra ainda hoje se aproxima de nós. Amém? Quando alguém prega a palavra, quando alguém lê a palavra, quando alguém manifesta a palavra, você não pode entender como apenas uma história contada. Você não pode entender como se fosse apenas uma apresentação de um pregador. Essa palavra é uma palavra viva, é uma palavra eficaz. Ela foi manifestada através dos profetas, ela foi manifestada em Cristo, a própria palavra, o próprio verbo se manifestou em Cristo, e esta palavra continua se manifestando no momento em que a pregamos. E agora, diante daquele homem, estava a palavra viva de Deus. E a Bíblia diz que naquele lugar, me parece até um lugar bonito, porque tinha 5 alpendres, colunas, né? E chamado de Porta das Ovelhas, possivelmente era um lugar que outrora era levado os animais para sacrifício. Ali ficava um tanque, havia um tanque, né? Tanque de Betesda, que quer dizer casa de misericórdia ou de graça, já mostrando ali a graça e a misericórdia de Deus. Mas não era suficiente, porque a graça e a misericórdia de Deus, para ser completa, é preciso que a palavra viva de Deus se manifeste. Então ele estava diante da graça, ele estava diante da misericórdia, mas faltava ali a palavra viva. Faltava ali a
palavra de Deus manifestada para ele. Todos nós estamos diante da graça e a misericórdia de Deus, até o ímpio, o pecador. A graça de Deus se manifestou, diz um texto lá em Tito, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então essa graça está disponível, amém? Para todos. Nem todos alcançarão porque não querem, porque não buscam, porque não aceitam, porque não acreditam, porque não se dispõem. Mas a graça há de se manifestado trazendo salvação. A palavra salvação quer dizer cura, saúde, tirar do perigo, trazer vida eterna. A palavra salvação é muito abrangente. Essa graça se manifestou. Ali estava o tanque de Betesda, lugar chamado de misericórdia ou graça. Mas ainda faltava uma coisa. Faltava a palavra viva. Se você não buscar esta palavra viva na sua vida, jamais há de se manifestar a graça de Deus. Você precisa receber esta palavra. Você precisa aceitar esta palavra. Você precisa reivindicar esta palavra. Você precisa invocar esta palavra. Declarar esta palavra. A Bíblia diz assim: se com tua boca confessares e com o teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. Então, o cristão, ele precisa aprender a manifestar o seu desejo diante da palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus é amar Jesus. Amém? Porque Jesus é a própria palavra. Não é amar um livro. Não é amar. Você sabe que a palavra Bíblia significa biblioteca, né? Um conjunto de livros. A Bíblia sem a graça, a Bíblia sem a misericórdia, é apenas um texto literário. É apenas algo literário. Mas a Bíblia, pelo Espírito Santo, é a própria palavra viva de Deus. E a palavra viva de Deus, ela é eficaz. Então, aquele homem estava diante de uma palavra viva, de uma palavra eficaz. Agora, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade. Você sabe que tem pessoas que ela tem problemas, seja de uma ordem emocional ou físico, ou de qualquer outra forma, mas ela não reconhece que está doente. Ela não reconhece que ela não está bem. Ela tem dentro dela um orgulho, um sentimento de endurecimento, e ela não reconhece a dificuldade que ela tem. Isso é muito ruim. Pessoas que não reconhecem suas fraquezas não são pessoas humildes. Invariavelmente, essas pessoas, elas costumam ver a fraqueza dos outros, mas não a sua própria. Elas sabem criticar os outros, elas sabem ver os defeitos dos outros. Todos os momentos ela tem uma queixa de alguém, se é na igreja é do pastor, se não é do pastor é dos ministérios, é dos líderes, se é na família é com um, com outro. Mas geralmente pessoas assim apontam demais o erro dos outros, mas nunca o seu. Quando você vê uma pessoa que critica muito os outros, que sempre tem algo a falar dos outros, mas não de si mesmo, essa é uma pessoa que tem dificuldade de reconhecer suas fraquezas, suas mazelas. É muito fácil identificar pessoas assim. Não para você sair julgando e condenando esta pessoa, mas para que você entenda que essa pessoa está doente da alma.
Às vezes está bem de saúde física, mas está doente da alma. Ela sabe apontar os defeitos, ela sabe falar de cada um. Todo culto tem um defeito, tem um problema com o pastor, com a igreja, com a família, no trabalho. Mas você nunca vai ver ela dizendo: eu tenho esse problema, eu preciso de cura. Então essa pessoa está doente. Pessoas sadias, elas apontam menos o erro dos outros e ela olha para dentro de si, sempre reconhecendo a necessidade de melhora. Sempre reconhecendo que ela precisa melhorar um pouco mais. Ali estava aquele homem. O ato dele estar naquele lugar já mostrava que ele reconhecia a sua necessidade. O ato de você vir aqui ao culto já reconhece em si mesmo a necessidade de adorar o Todo-Poderoso. A necessidade de cultuar a Deus. Tem pessoas que não vê essa necessidade, mesmo sendo cristão. Não tem anseio das coisas de Deus. Aquele homem tinha um problema muito sério. E ele tinha uma necessidade. Jesus identifica a necessidade desse homem quando Jesus se aproxima dele. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. No versículo 6. Quando Jesus o viu, então, aqui, olha que coisa linda, maravilhosa. O homem não pediu ajuda a Cristo. Ele nem sabia quem era Jesus, possivelmente. Mas Jesus o viu. Isso tem algo muito poderoso aqui. Não pense que você está isolado e Deus não está vendo o teu problema. Jesus está vendo o teu problema. Jesus está vendo as tuas necessidades. Jesus está vendo as tuas fraquezas, os teus problemas. Ora, talvez você pense assim: será, pastor? Porque parece um tempo que nada acontece diferente na minha vida. E aquele homem estava há 38 anos esperando uma cura. Talvez o seu problema seja 1 ano, 2, 3. Ele estava há 38 anos esperando uma cura. Não é 38 dias. Não é 38 meses. 38 anos doente. Mas Jesus fez o quê? O viu. Jesus está vendo você. Jesus está vendo a tua necessidade. Embora pareça que não. A segunda coisa que acontece é que Jesus soube o que estava enfermo por um tempo. Então ele não só ouviu aquele homem, como ele também soube. Não se sabe como. Aparentemente pode ter sido uma pergunta que ele fez ao homem, ou pode ser que alguém falou para Jesus, ou pode ter sido uma revelação do próprio Pai, do próprio Deus. A Bíblia não diz. E não, aquilo que não diz, a gente não tem certeza do que aconteceu. Mas Jesus viu o homem, olha só, Jesus viu e soube de alguma forma que aquele homem estava doente há 38 anos. E aí me remete à lembrança a Paulo, quando chega em Listra. A Bíblia diz que ele viu um homem que estava aleijado ali desde a sua nascença. E Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Aqui a Bíblia não diz que aquele homem tinha fé ou não. Não está dizendo. No caso de Paulo, Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Aqui nós podemos então entender que, independente de este homem ter mostrado fé ou não, aqui caracteriza a soberania de Deus. Amém? A capacidade de Deus olhar para o coração de alguém, e mesmo que esse alguém não manifeste, Jesus sabe,
Jesus conhece o teu interior. Ele conhece os teus problemas, as tuas dificuldades, os teus anseios, tuas demandas internas, pessoais. Então, aqui Jesus, ele viu e soube por quanto tempo. Aí Jesus faz uma pergunta que parece desproposital, parece até não coerente. Jesus pergunta: você gostaria de ser curado? Ora, se esse homem fosse um pouquinho mais grosseiro, já viu na internet aquelas pessoas intolerantes, quando se faz uma pergunta, né? Aí ela responde com grosseria, né? Tem um cara lá que está pescando, né? E alguém pergunta: você está fazendo o quê? Ele falou: eu estou tomando banho, não está vendo um negócio sujo lá, um pântano? Ele joga tudo, né? Se joga dentro d'água ali, na água suja, porque seria mais ou menos pergunta idiota, né? Não parece uma pergunta meio, né? O homem, 38 anos, Jesus soube, é o que a Bíblia diz, que aquele homem estava doente 38 anos. E Jesus pergunta: você quer ser curado? Se esse homem fosse intolerante, perdia a bênção. Você não está vendo? Por acaso, o que é que eu estou fazendo aqui? É que quando se trata assim das coisas espirituais, a gente fica querendo... Mas a verdade é que tem pessoas assim, até hoje. Pessoas grosseiras, ignorantes. Jesus pergunta para ele: você gostaria de ser curado? Esta pergunta, esta frase em forma de pergunta, foi o que me fez refletir e trazer essa mensagem hoje. Você gostaria de ser curado? De quê, pastor? Não sei. Se você acha que está bem em tudo, então está bem. Mesmo que não esteja, mas se você acha que está bem, tudo bem. Todos nós precisamos de cura em alguma área. Amém? Talvez você fez um check-up médico e não tem nenhum problema físico. Está tudo certinho, tudo bem. Mas quem sabe, se você for fazer uma consulta em um psicólogo, ele vai detectar alguns problemas na sua alma. Algumas coisas que você acha que não tem, que está tudo bem, né? As pessoas têm até medo de psicólogo, né? Eu não sou doido. Sabe por quê? Não é porque ela tem medo de ser doida ou doido, né, como dizia antigamente. É porque ela sabe que ela tem problemas e ela não quer expor, não quer se expor para aquele profissional. Ela não quer se expor para a família. Porque quando você tem uma doença física, é mais aceitável. Você também não tem como esconder muito, ou por algum tempo, talvez. Mas quando é uma doença emocional, você fica exposta e você pode escondê-la. Talvez você pense que ninguém está vendo. As pessoas ao seu redor estão vendo. Seu esposo, sua esposa, seus filhos. Papai tem um problema. Ele não reconhece. Mamãe tem um problema. Ela não reconhece, mas ela tem. Mas se for num profissional, vai ficar muito técnico, né? Vai ficar muito à mostra. Então é melhor não ir fazer de conta que eu estou bem. Então, se você não reconhece a tua necessidade, o teu problema, não tem como você ser curado. O salmista, em determinado momento, ele disse: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Todos os dias eu digo isso para Deus. Com outras palavras, às vezes: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Porque não somos perfeitos. Estamos sempre precisando reconhecer a nossa necessidade.
Jesus diz: queres ser curado? O que é que eu vejo também com esta palavra, quando Jesus diz isso? Jesus diz isso porque, irmãos, ele não assume uma responsabilidade que é sua. De quem era a doença naquele caso? Era de quem? Do homem. Amém? Quem necessitava da cura? Era Jesus ou era ele? Era ele. Jesus não assume uma responsabilidade que é sua, que é minha. Aquele homem precisava dizer com seus próprios, né, ou reconhecer, porque o texto não diz que ele respondeu, mas ele precisava reconhecer que ele tinha um problema e que ele precisava de cura. Porque senão Jesus não teria parado para dar assistência a ele. Quando nós, muitas vezes, empolgados, nós queremos sair por aí fazendo a obra de Deus sem uma orientação direta do Espírito Santo. Nem sempre as pessoas reconhecem que tem um problema. Às vezes eu estou ministrando em uma casa ou particular a uma pessoa e eu percebo que ela tem um problema. Neste caso, eu espero que essa pessoa reconheça e peça ajuda. Porque eu só posso ajudar esta pessoa sem que ela peça, se o Espírito Santo me revelar. Se o Espírito Santo não falar nada comigo, eu não posso fazer nada por esta pessoa. Eu não posso, nem sequer a minha oração vai ter efeito. Porque ela não reconhece a sua necessidade. Mas há casos que o Espírito Santo diz: fala isso para ela. Aí você fala, a pessoa se quebranta. Nós fomos fazer uma visita, a última, de um senhor que está até vindo na igreja, estava afastado. E aí é claro que eu não vou falar os particulares, mas aí quando nós oramos por ele não falou nada, nem ele nem a esposa. Mas o Espírito Santo disse: olha, está acontecendo isso, isso e isso. E aí, quando eu falei com ele, a esposa que estava calada começou a soltar tudo. Nada muito grave, tá? Não vamos ficar prescrutando a vida dos outros. Era coisas de casais que acontece comigo e com a Cíntia, que acontece com cada casal. Coisas pequenas, mas que se tornam graves quando não tratadas. E aí, foi um caso desse, em que precisava ali de uma ministração, de uma cura, e saímos dali, foi uma bênção para o casal, para a família, uma família abençoada. Então, tem situações em que você tem a revelação do Espírito Santo. Tem situações que não. A pessoa precisa manifestar. Mas quando a pessoa não manifesta, você não pode ir por aí fazendo. Tem gente que, o ímpio diz assim: se Deus cura através de você, porque você não vai no hospital, não vai não sei aonde e sai curando todo mundo. Porque a cura é um ato que vem de Deus. Amém? Não adianta você sair por aí orando por todo mundo, colocando a mão em todo mundo, porque há de se ter uma necessidade, um reconhecimento e uma busca daquela pessoa. Talvez ela está buscando um médico, mas se você chegar e pedir e querer orar por ela, por educação vai deixar, mas não quer dizer que ela está preparada para a cura. Aquele homem, Jesus sabia que ele estava preparado para a cura. E ali também é um ato de demonstração da soberania de Deus. Porque tem casos em que a soberania de Deus, ela suplanta qualquer problema, qualquer situação. Então nós não estamos vendo aqui um homem declarando que queria a cura, nós não estamos vendo aqui ele necessariamente mostrando a sua necessidade para Cristo, mas ele estava mostrando uma necessidade de cura, sim ou não? Porque ele estava esperando que alguém levasse ele até o poço, até o tanque, melhor falando.
Muito bem, meus amados irmãos. Jesus espera que a gente, de alguma forma, demonstre a nossa necessidade. Amém? Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Qual é o jugo que está sobre você? Você quer ser curado nesta manhã? Você quer que o seu casamento seja curado? Você quer que que o seu corpo seja curado, que a sua mente seja curada? Qual é o problema que você tem? E Jesus, nesta manhã, através desta palavra, está perguntando para você: você quer ser curado? Gostaria de ser curado? Dependendo da tradução. Aí o homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Tem pessoas que ainda estão presas em crenças humanas, em ideias que não é da palavra de Deus. Aquele homem estava numa profunda escuridão espiritual. Ele acreditava que a cura só podia vir através daquele tanque. Ele disse: não consigo. Até aí tudo bem, mostra humildade, mostra incapacidade própria. É importante que você reconheça que você sem Deus não é nada. Amém? Todos os dias eu oro ao Senhor e digo: Senhor, hoje mesmo eu estava orando, digo: sem ti eu nada posso fazer. Tenho meus anseios, meus desejos, minhas vontades, minhas expectativas, meus planos, mas sem ti eu nada posso fazer. Então, me aperfeiçoa na tua perfeita, boa e agradável vontade. Minha oração de manhã, antes de vir para cá. Até aí tudo bem, quando ele diz eu não consigo. Quando você diz eu tenho um problema e eu não consigo, isso é bom. Porque mostra que você reconhece a necessidade, né? Olha aí, aqui está virando área rural, né? Com um monte de cavalo passando, né? A necessidade e a sua limitação. Amém? Nós somos limitados. Então, eu reconheço: Senhor, eu sou limitado. Puxa, Senhor, eu gostaria tanto que o Senhor me abençoasse em tal área, mas eu estou limitado. Estou limitado financeiramente, estou limitado na condição de uma cura física, estou limitado na condição de uma cura emocional, estou limitado na sabedoria para tratar a minha família, estou limitado lá no meu trabalho para um desenvolvimento melhor na minha empresa, estou limitado como pastor, estou limitado como pai, como esposo. Enfim, eu tenho minhas limitações. Isso é bom, quando nós nos humilhamos e reconhecemos nossas limitações. O problema é quando nós estamos ancorados em crenças falsas. Fale assim: crenças falsas. Você reconhecer a tua fraqueza é ótimo. O problema é quando você não direciona ela para quem pode solucioná-lo. Quando a tua esperança está naquilo que é fictício, que é lenda, que é coisa que alguém fala: toma tal remédio que vai ficar bom. Eu joguei na loto e ganhei. Joga que você vai ganhar. Entendeu? Essas crenças que não vêm da palavra de Deus, que vem lá dos teus antepassados. Porque meu pai fazia isso, minha mãe fazia aquilo e vai dar certo. Essas crenças falsas é o que está impedindo você de ser curado. Você reconhecer que não consegue é ótimo, mas você precisa direcionar a tua necessidade para quem pode resolver. Amém? O Senhor é o meu socorro bem presente na hora da
angústia. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Você precisa direcionar a tua fé. Mas não se preocupe, talvez mesmo com a tua fé direcionada talvez para uma crença falsa, Cristo te chama, Cristo te coloca na crença verdadeira. Amém? Porque a tua busca vai revelar o Cristo, a tua busca vai revelar quem pode fazer. Cristo é misericordioso. A graça, o tanque de Betesda, que chamava-se tanque de misericórdia, o tanque da graça, estava ali. Mas a graça só é possível com o doador desta graça, que é Cristo. Cristo é o autor da graça. E lá em Hebreus diz para nós entrarmos com confiança no trono da graça. E este trono está Cristo. Então a nossa confiança tem que ser tirada das crenças dos nossos pais, dos nossos antepassados, dos nossos amigos, aquela crença que você cresceu ouvindo, e direcionar para a crença correta, que é Cristo. Cristo é a crença correta. Aleluias. Aí Jesus disse para aquele homem: levante-se, pegue a tua maca e ande. Amém? Somente na direção e do poder de Deus é que nós podemos nos levantar e andar. Aí me veio na mente aquele Pablo Massal, que está aí nas mídias agora, né, candidato a prefeito, que ele ficou muito criticado porque ele pegou uma senhora paralítica e começou a querer forçar ela a andar. Anda. E a mulher, coitada, não andou. Porque não é marketing, não é um querer humano, não é show, é a vontade perpétua e poderosa de Deus. Amém? E agora toda vez que ele vai numa entrevista, alguém fala: você fez, né, pagou mico lá tentando fazer a mulher andar, tal. Mas Jesus tinha essa autoridade. Amém? Jesus está aqui. Ele está vivo. O Fernando gosta muito de ser pontual, né? Não, ele não está aqui presencial. Ele está no céu, mas o Espírito Santo está aqui. Quando a gente diz Jesus está aqui, Fernando, antes que você me corrija lá na frente, isso chama-se uma forma analógica, né? Jesus está aqui através do Espírito Santo. Amém? Ele mesmo usou essa frase quando ele disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente. Mas a gente sabe que ele não está presente fisicamente, é através da presença do Espírito Santo. Amém? E aí, Fernando? Só para descontrair, né? Amém, irmãos? Então, meus amados irmãos, Jesus está aqui. Ok? Jesus está aqui. O Espírito Santo revela Cristo a cada um de vocês. Não é a minha pregação, não é o pastor Jetro, não é a minha presença, não é a minha entonação de voz. É o Espírito Santo que revela Cristo. Ele revela a você o que Jesus quer fazer hoje na tua vida. E a pergunta de Jesus é: você quer ser curado? Amém? Então, venham os irmãos da ceia, por favor, aqui. Vamos orar. E nós, enquanto tomamos a ceia, você vai refletir nessa palavra. O que é que você precisa para ser curado hoje? Talvez você está pensando assim: nada, eu estou bem, fiz um check-up, não está acontecendo nada, coração está bom, rim está bom, fígado está bom, glicose está boa, colesterol está bom, está tudo bom.
Mas e a tua alma? Não, eu estou bem. Será? Será que eu estou bem, mesmo pregando aqui na frente? Como é que minha esposa vê o pastor Jetro em casa? Como é que meus filhos me veem em casa? Será que eu estou bem? Ou eu apenas penso que estou bem? Mas, pastor, se eu penso que estou bem e não estiver bem, é fácil. Que tal você, com sinceridade, pedir ao Espírito Santo para te revelar o que precisa ser melhorado em você? Senhor, o que eu preciso ser curado hoje? Eu quero ser curado. Se você fizer isso com toda sinceridade, o Espírito Santo vai, com todo carinho, porque quando é outra pessoa, é para maltratar, não é? A gente, quando vai apontar o erro de outro, é mais ou menos assim: você! Eu não, você! Não é assim? Isso não traz cura. Isso não traz benefício nenhum, só ira, raiva. Mas o Espírito Santo é amoroso. Não é? Por isso que eu não posso pregar aqui e ficar apontando o seu erro. Eu prego a palavra e deixo que o Espírito Santo fale com você. Ah, mas se não falar, não é problema meu. O jugo de Jesus é suave. Amém? E Ele vai mostrar a você agora o que você precisa ser curado. Talvez seja uma mágoa que você tem e nem percebia. Talvez seja um egoísmo, né? Egoísmo. Tem que ser como eu quero, é para mim. Sabe, tem pessoas que são mimadas e não percebem isso, né? Todo mundo tem que estar ali para servir ela. Ela não gosta de servir ninguém, mas ela gosta de ser servida. Egocentrismo, egoísmo. Ela é o centro. Essas são doenças da alma. Orgulho. Eu me lembro quando aceitei Jesus, eu fiz um texto, uma pregação sobre orgulho. E aí eu fui lá apresentar para minha mãe, para que ela, né, dissesse se estava bom ou não. Mulher de Deus, de oração. Nunca vi ninguém falar nada contra ela. Aí minha mãe começa a ler uma das primeiras mensagens. Eu nem tinha pregado ainda, eu acho. Só tinha feito. Aí ela lendo, aquela mulher experiente de oração, leitura bíblica, lendo o texto, o sermão de um jovem sem experiência. O tema era orgulho. Daqui a pouco eu vejo as lágrimas da minha mãe cair. Eu disse: oxe, o que é que está acontecendo? E ela lendo, quando ela terminou, ela disse: meu filho, Deus te usou para falar comigo. Eu tenho muito orgulho dentro de mim. Aquilo mexeu comigo. Como eu poderia imaginar minha mãe, uma mulher santa, uma mulher de oração? Eu passava, estava orando, voltava, a mulher estava orando, de joelho dentro do quarto. Como é que eu poderia imaginar que aquela mulher, um garoto que começou na fé, poderia trazer uma palavra aonde aquela mulher se quebrantasse e dissesse: eu tenho orgulho. É lindo isso, quando você não olha para os outros, mas olha para dentro de si. Ou deixa Deus olhar para dentro de você. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Você quer deixar Jesus olhar para dentro de você hoje? Ah, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou pastor presidente. Não é nada se Cristo não estiver conosco. Ah, eu sou de oração. Esquece isso. Todos nós carecemos da glória de Deus.